Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, não é? Nosso Pai Criador. Continuando aqui o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber, hoje nós já vamos falar do tema 34, que vai questionar o seguinte: médium de transporte tem carga máxima? Toda vez que eu senti essa paz em meu coração, toda vez que eu sorri e abraçar então, sentirei então o seu amor a me fazer bem. O nosso estudo espírita dessa semana se refere à mediunidade de efeitos físicos. Ouçam aí o que a espiritualidade nos diz. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito, igualmente, se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado. A designação de mesas girantes prevaleceu, para indicar essa espécie de fenômenos. Allan Kardec, em Um Livro dos Médiuns. Bom, meus amigos, todos nós sabemos que na codificação espírita, a mediunidade ela é classificada em conformidade com os efeitos que ela produz, não é? Então, em virtude da natureza dos efeitos da mediunidade, ela pode ser classificada como mediunidade de efeitos físicos, não é? Ou mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais, não é? Que é a mesma coisa. Os médiuns de efeitos físicos, são aqueles médiuns que fornecem de forma natural o ectoplasma. E o que é esse ectoplasma? Bom, o ectoplasma ele é um fluido vital, sendo um subproduto do fluido cósmico universal, que nós já estudamos o que é, né? Só para relembrar, o fluido cósmico universal é aquilo que preenche todo o universo, não é? É a matéria. Então, vejamos aí o que a espiritualidade nos explica sobre o ectoplasma. Começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, geleia viscosa e semilíquida, expelida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais da boca, das narinas e dos ouvidos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Bom, os médiuns produzem o ectoplasma e os espíritos utilizam-se desse ectoplasma, quando eles desejam se materializar ou também transportar objetos, não é? O transporte de objetos, ele pode ser realizado tanto por espíritos esclarecidos ou espíritos ignorantes. O que difere do transporte, não é, entre os dois tipos de espíritos, dentro dessa classificação moral, é a qualidade e a beleza do material a ser transportado pelos bons espíritos, tá bom? O fenômeno de transporte, ele se resume, a gente pode resumi-lo didaticamente, em 3 etapas. Elas são etapas distintas e são em sequência. Na primeira etapa, o espírito desencarnado, ele toma na natureza um objeto que não tenha dono, como, por exemplo, flores, pedras, frutos, Durante o transporte desse objeto, ele procede com a desmaterialização do mesmo. Então, o espírito desmaterializa o objeto durante o seu transporte. Terceira etapa, por fim, dá-se a rematerialização daquele objeto no local desejado ali pelo espírito que ele escolheu para rematerializar aquele objeto.
De qualquer forma, esse processo, não é, de desmaterializar e materializar o objeto, sempre é necessário que haja um conhecimento especializado por parte do espírito desencarnado que vai fazer tal fenômeno. Além do mais, há necessidade também de que o transporte do objeto, né, sempre necessita de uma estreita sintonia fluídica entre o espírito e o médium. Por quê? Porque o ectoplasma do médium, né, aquele ectoplasma que o médium está produzindo, ele vai impregnar o espírito do desencarnado, juntando o fluido do médium, não é, do ectoplasma, com o fluido do espírito, né, que ele tem perispírito, então ele também tem fluidos, cria um fluido misto, e esse fluido misto ele é caracterizado pelas seguintes propriedades. Ele pode fazer o isolamento do objeto, isolar o objeto. Ele pode, esse fluido, dar invisibilidade ao objeto. Pode promover o transporte do objeto, né? E a materialização desse objeto também. Ouçamos aí. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é atributo exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, por tudo que nós vimos, né, desse fenômeno do trabalho com o ectoplasma do médium, junto com o fluido do perispírito do espírito desencarnado, né, é possível fazer o transporte. Porém, se o médium de transporte, né, ele tem uma carga máxima para transportar objeto, isso nós não sabemos. Se com mais ou menos ectoplasma ele pode transportar uma casa, por exemplo. Mas o que nós sabemos e que foi explicado direitinho para nós é que esse fenômeno de transporte de objeto, ele depende especificamente da doação do ectoplasma do médium. Isso é um fato. Obrigado a todos novamente, não é? Vamos continuar sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade, continuando sempre a estudar a codificação espírita, não é? Para entendermos muitas coisas, porque tudo isso que está sendo falado está na codificação. Uma boa semana e tchau!